Aqui é o Fabio Balbinot, criador do Battle Scenes e do Connectron, que por enquanto está em off. Eu tô aqui com esse vídeo para mostrar um gameplay dos dois jogos novos que eu criei, pensando um pouco nessa pandemia, né? Eu não sou um profissional de saúde, um, eu não sou um médico, eu não sou bombeiro, eu não sou um motoboy, eu não sou ninguém que esteja fazendo um serviço essencial, assim, né? Eu parabenizo esse pessoal, eu agradeço esse pessoal, mas eu sou um criador de jogos, eu sou um designer de jogos, então eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar nessa pandemia, né? Eu pensei, vou fazer um jogo. E no caso saíram dois, porque eu percebi que muita gente não quer mais ouvir falar de coronavírus, não quer mais saber desse assunto, até por não aguentar mais o assunto em si, ou por ter até perdido alguém, ter sentido na carne, né? Como é complicado isso. Então eu transformei um jogo em dois, são duas versões do mesmo jogo. A primeira é o combate ao corona, para quem quer lutar contra o coronavírus, assim, em uma forma lúdica, né, em forma de jogo, assim, né. E a segunda é a invasão dos monstros sem nome que comem tijolos, que eu resolvi fazer toda uma alegoria sobre em cima do mesmo jogo, né, funciona do mesmo jeito, porém não tem coronavírus, são monstros e você tem que erguer torres e manter uma muralha para impedir que eles invadam a sua cidade e destruam tudo e devorem tudo, né? Segue o gameplay aí e espero que vocês se divirtam. Vamos começar então com a preparação para o jogo, né? O jogo tem um tabuleiro, basicamente tem posições para cartas de ação, para torres, a muralha, que é a nossa vida, né? E a invasão dos monstros. A gente começa marcando com marcadores assim, pode ser pedrinhas, pode ser feijão, pode ser qualquer coisa. Você começa marcando o nível de invasão no 1, né? E você começa com 30 na sua muralha de tijolos, né? Você também começa com uma torre, que é automática. Isso significa que você vai ganhar também um dado, que você vai poder jogar para enfrentar os monstros, né? A gente vai ter que escolher primeiro o nível de dificuldade que a gente quer fazer o jogo. Então, como eu vou jogar só no nível médio, eu vou tirar esses dois, né? E vou usar o médio e o fácil. Esses dois vão ser colocados, então, nesse baralho aqui de monstros, né? Tem todos os outros bichos do jogo, todos os outros monstrinhos do jogo. Eles vão ser embaralhados aqui. A gente vai fazer um embaralhado. A gente vai separar também essa carta aqui. Essa carta é o monstro inicial. É ele que começa a sendo o nosso único inimigo, né? Depois eles começam a se espalhar e começam a multiplicar a quantidade de monstros. Então esse monstro, ele vai estar aqui e nós vamos ter que enfrentar ele. Vai ser o início do jogo. Então vamos embaralhar esse baralho aqui, deixar ele pronto. Depois de embaralhado, a gente tem que ainda fazer o seguinte. A gente vai pegar as primeiras 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nós vamos olhar. Dentre essas cartas, todas as que tem o sinal vermelho aqui, o símbolo vermelho, que elas são as mais difíceis, né? Elas têm efeitos especiais, assim, que interferem no jogo, elas vão ser embaralhadas de novo e vão ser colocadas aqui embaixo, na pilha de baralho de monstros, né? E as outras vão ser as que vão começar com a gente aqui, a gente embaralha também e bota no topo. Isso garante que o início do jogo não seja muito difícil, né? Vamos pegar só monstros normais no início da partida. A gente tem que separar outros componentes também, que são as peças de torre. Então a gente tem dados também. A gente tem as fichas de dados e fichas de escudo, que também são usadas durante o jogo, né? E o último item é o nosso baralho aqui. Eu vou simular uma partida de 2 jogadores. Se fosse em um jogador, a gente seguraria essas cartas aqui, ó, as cartas verdes, né? Que são iguais às cartas azuis aqui, que são os coringas, né?
Esse funciona como coringa. As verdes só funcionam na versão para um jogador, né? Essas cartas aqui só funcionam na versão para um jogador. Então a gente está tirando elas também do jogo e nós vamos fazer de conta que essa partida é entre 2 jogadores. Então eu vou embaralhar esses baralhos aqui também. E cada um dos jogadores vai pegar 3 cartas. O primeiro jogador pegou 3 cartas azuis. Cartas azuis são boas, elas têm utilidade no jogo, né? Vamos ver o que ele pegou. Ó, o segundo jogador pegou uma carta vermelha. O que acontece quando se pega uma carta vermelha? A carta vermelha é ruim, tanto que a carinha dela já está mostrando, né? Uma carinha feia. Quem pegar isso na mão de abertura vai poder trocar. Pega essa carta, coloca de volta no baralho, embaralha tudo de novo e puxa outra. Se pegasse 2 ou 3 cartas vermelhas, podia trocar todas também. Pode fazer isso uma vez cada jogador. E puxa uma carta nova agora, vamos ver. Ó, veio uma azul e é muito boa. É um coringa. Os construtores são coringas e as outras cartas são úteis também para o jogo, mas os coringas são os que movimentam o jogo mesmo. Como se joga? Então, a Invasão dos Monstros Sem Nome é um jogo colaborativo. As pessoas se ajudam. Por isso até é normal mostrar as cartas uns para os outros, né, para poder ver o que a gente pode fazer. Eu vou começar com esse jogador aqui, né? E ele basicamente joga uma carta dessas na primeira posição das cartas de ação. Ele pega uma carta na mão e joga. E aí compra outra carta para substituir. No caso, ele pegou uma vermelha aqui, que é ruim. O que ele ganhou com isso? No momento, ele ganhou apenas um escudo. O que significa que ele, quando for atacado por monstros, ele vai tomar dano, só que vai ser descontado do dano. O dano que seria aplicado aqui à muralha vai ser descontado para cada escudo desses, é descontado um dano. Então o dano no caso das cartas de monstro é sempre aplicado por esse símbolo aqui de explosão, né? Esse símbolo é a vida do monstro. Quando conseguir acertar, fazer 4 danos com o dado, você derruba esse monstro. E aqui é o nível dele, né? E aqui indica que é o monstro inicial. Nós vamos então agora à segunda etapa do jogo, que é pegar quantos dados a gente tiver e tentar jogar para tirar esse 4 aqui, né? Conseguir fazer 4 ou mais, e daí a gente derruba esse monstro. Vamos ver se eu consigo. Opa, voando tudo. Fez 4, fez exatamente 4, isso quer dizer que a gente matou o primeiro monstro. Eliminamos o primeiro monstro, esse monstro vai para uma pilha de monstros eliminados, né? Então, agora iria para a fase de ataque dos monstros, só que eles não atacam porque não tem monstro nenhum, né? Então, a gente vai fazer a parte em que a gente pega e procria os monstros, faz novos monstros. Como funciona? Pega essas 3 primeiras cartas do baralho de monstros e revela. O que acontece? Baseado no nível aqui, a gente tem que pegar uma quantidade de monstros que somada chegue a esse nível. Ou o máximo possível sem ultrapassar. Só que aqui a gente conseguiu, a gente não tem nenhum monstro que possa ser colocado porque todos estão acima de 1. Então o que acontece? Esses monstros são todos embaralhados. Eles vão ser embaralhados e colocados aqui embaixo, né? E por não ter caído nenhum monstro, não ter entrado nenhum monstro, o nível sobe. O nível subiu para 2. Isso quer dizer que os monstros, na próxima rodada, os monstros que entrarem vão estar num nível mais alto. Agora a gente vai fazer as vezes desse jogador. Esse jogador eu vou usar um coringa. Eu vou baixar uma carta de coringa. Agora a gente tem 2 escudos e no momento não temos nada ainda, exceto os 2 escudos, né? E vamos comprar uma carta aqui para ele. O que acontece? Agora nós não temos monstros para matar. A gente pode até jogar o dado, mas não faz diferença. Porque esse dado que a gente jogaria por essa torre, como não tem monstro para acertar, não importa o valor que ele tire. A gente usa ele para ganhar uma vida. No caso, um a mais aqui na nossa parede de tijolos. Cada vez que sobrar dados dos que a gente lançar,
que não for utilizado para fazer dano nos monstros ou para qualquer outra coisa, a gente troca eles, cada dado, por um ponto de vida. Então a gente pode fazer a nossa muralha crescer. Como não tem monstro para nos atacar, a gente vai pegar mais 3 cartas, vai pular essa etapa do ataque dos monstros, né? Nós também não conseguimos atacar eles. E vamos ver o que vem agora. Ó, os monstros estão no nível 2. E eu tenho 2 monstros aqui de nível 2. Eu tenho de botar o mais alto possível sem passar de 2. Então eu vou botar esse. Esse monstro vai estar aqui para nos atacar, né? E esses 2 eu vou colocar aqui embaixo. Ok, passou a vez dos monstros, voltou a vez desse jogador aqui. Eu vou colocar na mesa, eu vou colocar mais uma carta. Por enquanto nós não temos combinação nenhuma, né? A ideia para conseguir novas torres é fechar uma combinação de 3 cartas iguais. Os coringas valem para qualquer coisa, né? Então, se cair um outro coringa aqui, a gente consegue fazer uma combinação de 2 coringas e mais uma carta. Aí a gente troca e pega mais uma torre e ganha mais um dado. Vamos pegar a carta dele aqui para repor na mão. Temos mais um coringa, muito bom. Vamos jogar o nosso dado aqui para tentar fazer 6, né? Que aquele monstro é mais forte. Não conseguimos. Conseguimos um 2. Só que com isso aqui, com carta nessa posição, a gente tem direito a relançar o dado. Então nós vamos pegar esse dado e tentar de novo, né? Ó, isso aqui é um 6. Nesse dado aqui é 6. Isso quer dizer que a gente conseguiu derrubar esse monstro também. Ele vem aqui na nossa pilha. É importante não mudar a ordem dessa pilha. Essa pilha, as cartas que forem caindo aqui não podem mudar de ordem, porque depois vai ter interferem num dos monstros que ele consegue salvar. Alguns monstros que estão aqui são os do topo. Os monstros não atacam a gente de novo, eles vão se reproduzir de novo. Eles vão se criar de novo. Vamos ver o que vem. Nós temos, de novo, a mesma configuração de antes. Eu vou botar um de 2 aqui, porque não pode passar de 2, né? Se houvesse outro, se fossem 2 de 1, eu poderia juntar os 2 em vez de botar aquele e botar esses 2, porque somam 2, né? Mas como não deu, eles vão para o fundo e nós vamos continuar. Estamos na vez desse jogador aqui. Eu vou usar um coringa e vamos ganhar nossa segunda torre. Como funciona? Eu tiro as cartas que formam, por exemplo, uma trinca. Os coringas são livres e eu pego mais essa, como se eu tivesse feito uma sequência dessa carta aqui. Então essas cartas vão fora, esse aqui compra uma nova carta para repor, e a gente ganha uma torre extra, né? Que significa que a gente vai ganhar um dado a mais, porque toda torre dá um dado, né? E por ter colocado uma torre aqui, a gente ganha também uma ficha de dado. A ficha de dado funciona assim: eu tenho 2 dados para jogar. Só que se eu achar que é pouco, eu posso gastar uma dessas fichas de dado para ganhar um dado a mais, para uma jogada só, né? Importante, essa carta aqui, as cartas vão sempre, tanto as cartas quanto as torres, conforme as forem sendo perdidas, elas vão sempre se deslocando para a direita. Então, para esse lado de cá, não estou conseguindo ver se é a direita, eu acho que é a esquerda. Enfim, elas se deslocam para um número menor. Então ela vai vir parar aqui. Eu tenho 2 dados para jogar, para atacar o monstro. Tá? Vou jogar 2 dados. Ó, o que aconteceu? Com esse eu acerto, eu causo 6 nele. E ele é destruído. E esse 3, eu não uso ele para nada. Eu vou aumentar a minha vida para 32. Vou aumentar a minha parede de tijolos, aqui, minha muralha, para 32. Os monstros não vão atacar a gente de novo. E vão tentar se criar de novo. Bom, aqui aconteceu uma coisa. Aqui aconteceu um efeito complicado. Primeira coisa, tá no nível 2. Nível 2. Então, esse monstro vai entrar. Ele vai ser colocado. Esses 2, os níveis são muito altos, né? 3 e 5. Então eles vão embora. Só que esse aqui, ele vai fazer 2 coisas. Primeiro, ele vai elevar o nível para 3, porque é isso que esse ícone faz. Esse íconezinho aqui. E esse aqui, ele vai salvar 3 monstros aqui. Os 3 que eu matei. Ele salva os 3. Os 3 são embaralhados, né?
inclusive o inicial, e vão pro fundo do baralho. E depois daí eu coloco esses dois, quando os efeitos acabarem, né, eu coloco eles na ordem que eu quiser. Eu vou botar o pior de todos por último, né, que é o principal chefe. Bom, agora é a vez desse daqui. Então nós vamos botar outro Coringa, vamos gastar os Coringas. Vamos deixar os Coringas aqui. Pegamos outra carta, mais uma carta vermelha. Cartas vermelhas, elas não servem pra nada. Elas só servem pra atrasar o jogo. Então, elas são bem ruins. Eu vou atacar os monstros, então. No caso, o monstro. Tem que fazer 6 ou mais. Ó, eu tirei um 3 e um 1. Eu poderia usar isso pra tentar fazer mais um 2 e daí somando, porque aqui eu posso somar eles pra tentar matar ele. Eu não consigo. Só que o que acontece? Esse monstro, ele vai fazer 2 danos em mim. E eu tenho 2 escudos que vão me prevenir esses 2 danos. Então eu não vou tomar nada, não vou perder nada. Eu vou usar esses 2 dados para ganhar 2 vidas. Para aumentar a minha muralha em 2. Ela vai para 34. Esse monstro ficou, né? Ele tá ainda aqui na dele. Só que vai vir mais monstros para fazer companhia para ele. E o nível agora é 3, né? O nível agora tá no 3. E vamos ver o que acontece. Nossa, mais um aqui. Meu Deus, mais um chefe. Nível 3, eu tenho que botar o maior possível. O que der combinado também, né? No caso, esse daqui é o 3, ele vai entrar. Vai entrar para fazer companhia para esse, né? E esses 2 vão acabar indo embora. Esse aqui faz o quê? Ele vai fazer aquela coisa de novo. Ele vai aumentar o nível dos monstros. Os monstros vão para 4. E ele me destrói uma torre. O que acontece quando destrói uma torre? Toda vez que a torre for destruída, ou que eu quiser remover uma torre, eu ganho esse efeito aqui. Eu posso usar esse efeito aqui, que é pegar até 2 cartas de monstro daqui e botar lá para baixo no baralho, mandá-las embora. Como eu vou perder essa torre mesmo, eu tô com 2 dados, eu não vou deixar 2 bichos gigantes aqui, eu vou deixar só um. Eu vou mandar esse embora, né? Mandei ele aqui pro fundo. E aí esses 2 que sobraram, eu vou botar eles aqui embaixo também. Então vai ficar só um monstro para enfrentar, que é um pouco mais fácil, né? Senão é muito complicado. Pro próximo jogador, a gente gasta uma dessas cartas aqui. Agora nós temos o relançamento de dado, né? Fica mais fácil a nossa vida. E olha só, aqui nós podemos tentar fazer uma combinação depois, junto com esse Coringa. Então vamos tentar lançar os dados e derrubar o monstro. Lembrando que eu posso relançar um dado porque eu tenho uma carta nessa posição aqui. Com isso daqui eu derrubo aquele monstro. E com isso eu vou subir minha vida aqui de novo. Eu vou para 35 na minha muralha. Vamos multiplicar os monstros, que agora estão no nível 4. Olha só, o que aconteceu? Nós temos 2 monstros de nível 1 e um de nível 3. Isso quer dizer que eu vou botar um de nível 1 e um de nível 3, porque somado dá 4. Né? Esse aqui que sobrou, ele vai embora, e esses 2 vão entrar. E esse monstro aqui, ele tem um escudo. Isso significa que os monstros ganharam também um escudo. Esse aqui então vai embora. O que acontece com os escudos? Antes de poder causar dano nos monstros, eu vou ter que derrubar o escudo. Eu vou ter que chegar aqui e tirar isso. Eu gasto um dado para tirar o escudo. Então provavelmente no meu lançamento de dados, o menor dado que sair, eu vou acabar acertando esse escudo e tirando ele fora. Passou desse jogador para esse agora. Eu vou jogar isso, né, para tentar fazer a combinação. Ó, apareceu um martelo também, que mais adiante vai poder fazer combinação com esse. Eu vou fazer a minha jogada de ataque. Eu tenho 2 dados. Eu tenho só um dado, aliás. Mas primeiro eu joguei 2 dados, então eu perdi a ficha. Tá, foi misplay. Desculpa aí. Eu só tinha uma torre, então só tinha um dado. Eu vou jogar um dado só. E caiu 2. Isso significa que eu simplesmente tirei o escudo. E os monstros vão tentar causar dano em mim. É 3 mais 1. Dá 4. Eu evito os 4 danos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 escudos. Então eu evitei. Beleza?
os monstros vão se multiplicar de novo. No final da rodada é sempre assim. Olha só, eu tenho que botar o maior possível dentro desse limite 4 aqui. Então vai ser esses dois aqui agora, e esse vai embora. Então, olha só como é que eles começam a se criar, né? Eles começam a se juntar aqui, vai faltar até espaço para botar eles. E ganharam mais um escudo, né? Ganharam mais um escudo, eu vou botar o escudo por aqui, né? Esse cara vai embora. E nós vamos para a vez desse jogador, então... Aliás, não, a vez agora é desse jogador aqui, que eu vou fazer o combo, né? Eu vou fazer a jogada. Cheguei na quinta posição. Sempre que chegar na quinta posição, tem que se fazer troca de cartas. Tem que se remover cartas. No caso, a gente poderia remover as 5 cartas, que mais tarde eu vou explicar como é que funciona. Mas eu vou remover essas 3 aqui para aumentar minhas torres. Eu vou deixar essa daqui, vai vir para cá. E essas 3 aqui me geraram de volta uma torre e uma ficha, né? Então agora sim eu tenho 2 dados para jogar, né? Então eu vou jogar os 2 dados e vou tentar fazer o máximo possível aqui, porque são 4 monstros, eu não vou conseguir matar todos. Olha só, esse 2 eu vou usar para queimar o escudo, né? Eu vou acabar com o escudo. E o 6 eu vou derrotar o monstro mais forte que tem aqui, que é esse, né? Que faz 3 danos. Eu vou botar ele aqui. Chegou a vez dos monstros me atacarem. Eu tenho dois escudos aqui. Eles causam 2, 3, 4, 5 danos. Diminuindo dos 2 escudos dá 3. Eu vou tomar 3 aqui na minha muralha, né? 35, 34, 33, 32. Então agora... eu tinha que ter comprado uma carta aqui para substituir, né? Vamos criar os monstros de novo, né? Olha aqui. O nível é 4. E somando dá 3. Isso quer dizer que todos vão entrar. Então, vai entrar esse. Mais esse. Vou começar a empilhar eles aqui, porque é muito monstro. E mais esse, que dá outro escudo, né? A vez passou para esse jogador aqui. Se eu colocar o martelo, não vai fechar a sequência direito para eu colocar 3 martelos. Então eu vou colocar uma vermelha. Nós vamos deixar os martelos para depois, né? Porque eu tenho de respeitar a vez do outro jogador e daí não vou conseguir fazer uma trinca nesses 3 espaços que faltam. Então nós vamos tentar fazer uma sequência de 5 para ganhar os outros bônus. Eu compro uma outra carta, veio um Coringa, é bom. E eu vou jogar os 2 dados, talvez eu jogue até 3, talvez eu gaste essa ficha, porque são muitos bichos e é melhor matar eles o quanto antes. E ainda tem um escudo, né, que vai queimar um dos meus dados. 1 e 1. Eu posso relançar um dado, eu vou relançar esse dado aqui, porque 1 e 1 é muito pouco. Deu um 4. Com esse dado eu vou estourar o escudo. E com esse 4 eu poderia matar esse. Só que eu vou gastar essa ficha. Eu vou gastar essa ficha e vou jogar mais um dado. Vamos ver o que acontece. Um 5. Não é tão boa. Eu preferia que fosse um 6. Mas eu vou derrubar. Eu vou derrubar um monstro de 4 e vou derrubar um monstro de 3. Que eles fazem bastante dano, né? Então é bom tentar derrubar o máximo possível. Esses 2 foram derrotados, então. Agora os monstros me atacam. Eu tenho 3 escudos, eu vou tomar 2, 3, 4, 5, 6, eu vou tomar só 3, então. Porque amortece 3 aqui embaixo. 1, 2, 3, eu tô com 29 na minha muralha. Se chegar a 0, perde. Não pode deixar a muralha chegar a 0. Tem que criar novos monstros. Ó. Mais 3 de nível 1. Vão entrar os 3 de novo, dessa vez sem escudo. Agora eles são 7. Né? Vou começar a espalhar os monstros por aqui, porque não tem espaço para tanto bicho. É a vez desse aqui. Esse aqui vai gastar o carrinho de mão e deixar os martelos para depois, né? Vocês querem encher a mesa para poder fazer a jogada de remover as 5 cartas, que também é bem importante para nós conseguir se livrar de boa parte desses monstros aqui. Vamos jogar nossos 2 dados, vamos ver o que acontece. Podemos relançar 1. E agora tem que tentar tirar 6, né?
4 e 2. Eu vou relançar esse 2. É difícil de cair 1 ou 2 de novo. Ó, caiu um 3, já ajuda. Eu vou derrubar esse de 3 e vou derrubar... Eu vou derrubar os dois de 3. Eles causam muito dano, né? Os de 3 causam mais dano do que os de 4. Então vamos evitar esse dano derrubando esses dois. Aí os monstros vão me atacar. Eu tenho 4 para me defender. Eles vão me causar então 3, porque aqui está 7 menos 4, 3. Eu vou diminuir 28, 27, 26. E aí vamos multiplicar os monstros de novo. Olha só, nível 4, né? Aqui estava no nível 4. Um desses dois vai cair fora, esse aqui vai entrar junto com um. Eu vou pegar o que causa menos dano. Estamos ainda com 7 monstros aqui para derrubar. Esse vai ser colocado de volta na base do baralho. Agora é a vez desse jogador aqui, que eu vou gastar essa carta vermelha. Coloquei a carta vermelha aqui. Eu ponho uma carta na mão, outra carta vermelha. Agora, cheguei na quinta carta, eu sou obrigado a fazer um descarte aqui, a fazer uma remoção de cartas. Eu vou remover as 5 cartas vermelhas, né? Removo todas, e aí eu vou ganhar os seguintes bônus. Primeiro, eu vou aumentar minha muralha de tijolos em 10. Toda vez que eu fizer isso, de remover as 5 cartas, eu subo 10. Eu vou de 26 aqui, no caso, a 36. Isso é muito bom, porque dá um tempo a mais para o jogador sobreviver, né? Eu vou ganhar também uma ficha de dado, né? Além disso, cada carta azul dessas que eu tiver removido, eu vou poder pegar um monstro daqui e mandar aqui para baixo do deck. Então nós vamos tirar 3 monstros, né? Eu tenho 3 cartas aqui. Eu vou tirar 3 monstros, os 3 mais fortes de preferência, e que não tem escudo, porque não é bom repetir escudo, né? Eu vou mandar esse. Eu vou mandar... vou mandar esse aqui também. E vou mandar esse. Vamos deixar os mais fraquinhos aqui, daí eles me fazem pouco dano. Esses 3 eu simplesmente embaralho e vou colocar lá embaixo, né? E além disso, eu posso pegar os cards desse baralho aqui, embaralhar todo ele de novo e colocar ele junto aqui com o baralho de ações principal. Eu vou fazer isso também. Tudo isso é opcional. Você chegou, removeu 5 cartas, você tem todas essas 4 opções aqui. Normalmente se usa todas. Às vezes não se quer embaralhar esse baralho, às vezes não se quer mandar os monstros embora, né? Mas dessa vez valeu bastante a pena, porque eu consigo me aguentar mais tempo. Então o que acontece? Agora eu vou atacar os monstros que sobraram, né? Vou usar meus 2 dados. Ó, deu um 6. Agora eu precisava... Não, queria um 6. Eu não posso relançar dado, porque eu não tenho mais nem carta na mesa, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou derrubar um desses e vou ganhar uma vida, né? Vou aumentar minha muralha em 1. Porque esse 1 aqui eu não consigo fazer nada com ele. Eu fui a 37. E os monstros vão me atacar. Eles fazem 3 de dano. Eu vou tomar 3 direto porque eu não tenho nada posicionado aqui para me dar escudo. Então tá com 37, 36, 35, 34. Vamos reproduzir os monstros de novo, né? Como de costume. Ó. Estamos no nível 4, isso quer dizer que vai entrar um de 1 e um de 3. Né? Eu vou botar só um, já que tem um que faz escudo, eu vou fazer o outro não fazer escudo. Vou botar eles assim, esse vai embora, né? E aqui entrou um escudo por causa daquele monstro aí, isso quer dizer que eles têm um escudo para... Passo a vez para o outro jogador, nós vamos começar a nossa brincadeira com os martelos agora, né? Vamos tentar fazer uma sequência de martelos para ganhar a nossa terceira torre, que estamos precisando de um dado a mais. Pegamos uma outra carta, uma pá, jogamos nossos 2 dados e vamos atacar os vírus, todos os monstros. Ó, 2, 6. Isso é bom. Vamos derrubar esse e o outro 6. Vou derrubar um desses de 4 aqui mesmo.
Na dúvida, pega eles. Os monstros vão me atacar com 3, eu defendo 1, eu vou tomar 2. 33, 32. Os monstros vão se proliferar de novo. Ó, apareceu de novo uma carta especial. O que significa? Primeiro a gente vai colocar o... Vamos ver o nível. O nível é 4. Então eu tenho de colocar esse, que é 4. Esses dois aqui vão voltar para o baralho. Ele vai entrar, ele vai fazer um... Ah, eu não podia ter matado 2 aqui. Eu tinha um escudo. Eu derrubei o escudo. Errei. Tá, tinha de ter derrubado o escudo. Agora voltou mais um escudo. Por causa desse monstro aqui. E o nível subiu para 5. E esses dois vão embora. Desculpe o excesso de jogadas erradas. É o nervosismo de gravar vídeo. Os monstros se reproduziram, então eu passo a vez para esse jogador que vai jogar o martelo, né? Nós vamos fazer a nossa terceira torre na próxima jogada. Conseguimos um desses, por enquanto não serve para muita coisa. Vamos jogar nossos 2 dados e ver o que acontece. Temos um 3 e um 5. O 3 a gente vai derrubar aqui. E o 5 é meio inútil para nós, né? Eu vou segurar essa ficha, eu vou derrubar só esse. Ainda temos bastante... A nossa muralha está ainda bem cheia, então não tem muito problema. Nós vamos ser atacados pelos monstros, evitamos 2. 3, 4... 4 a gente toma. 1, 2, 3, 4. Estamos com 28. Vamos reproduzir os monstros de novo, agora no nível 5. Olha só, é 4. Entraram todos. E ainda um escudo de brinde, né? Passei a vez para esse e nós vamos aumentar nossos dados. Nós vamos remover essas 3 cartas, fazemos uma trinca, né? São 3 cartas iguais. A gente ganha a nossa segunda torre. E com ela, por ser nessa posição, a gente consegue ganhar mais uma ficha de dado. A gente agora tem 3 dados para jogar contra os monstros. E parece pouco. Olha só, nós não temos relançamento, não temos nada, nós temos 2, 1, 6. O 2 vamos usar para tirar o escudo. O 3 a gente derruba... Nossa. Eu vou arriscar, vou jogar mais um. Vou gastar uma ficha. Vou jogar mais um dado aqui. Olha só. Agora ficou bom. O 2 a gente já tinha gasto. O 6 derruba esse cara, que eu espero que nunca mais volte, porque ele é muito tenso. E com o outro 6 a gente derruba esse. E esse 3 que sobrou, vamos ainda derrubar um desses pequenos aqui. Eu não consigo juntar, por exemplo, dividir o 3, botar, por exemplo, um aqui, 2 ali, não pode. Cada dado é para um monstro. Agora eu posso somar 2 dados e atacar um monstro só com esses 2 dados. O que eu não posso é dividir o mesmo dado em mais de um monstro. Ou dividir o dado entre escudo e monstros, assim. Não, cada dado vai para no mínimo um monstro ou escudo. Eu vou ser atacado. Eles causam 4 de dano direto porque eu não tenho defesa. Eu vou 7, 26, 25, 24. Estava com 28, eu vou 24. Eles vão se criar de novo, vão se reproduzir de novo. E 5. 5 eu tenho de fazer a maior soma possível. Então esse cara vai ficar de fora, esse monstro vai ficar de fora e esses aqui vão entrar. São 2 monstros meio grandes. Assim, né? Tem de fazer o maior valor possível que somado seja igual ao nível atual. Esse cara vai fazer o nível subir e vai embora. Foi para 6. Né? Ele vai pro fundo. Ah, eu esqueci de comprar uma carta para este, cara. Para este outro jogador aqui. Então agora eu vou passar a vez para esse e nós vamos... Eu vou de Coringa. Eu vou jogar uma Coringa aqui e vou pegar outra carta. Carrinho de mão. Tá bem difícil aqui para fazer uma sequência. A não ser que a gente gaste os 2 Coringas, né? Eu tenho 3 dados para jogar. Tenho
3 torres, eu vou jogar 3 dados, vamos ver quantos desses bichos eu consigo derrubar. Olha só. Esses dois caíram bem ruim, mas dá pra derrubar 3. Dá pra derrubar 3 bichos. Eu vou derrubar esse, que é o mais forte de todos. E cada um desses vai pegar um de 2 aqui. Né? Vou reduzir um pouco a quantidade de bichos aqui. Tem muito bicho, não tem espaço para botar eles. Eles vão me atacar. Eles causam 4, eu evito 1. Eu vou tomar 3. 1, 2, 3. Tá começando a ficar perigoso. Estamos chegando numa fronteira complicada aqui. Vamos reproduzir eles. Né? Fazer mais monstros. E eles vão crescer de nível de novo. Estamos no nível 6. Isso quer dizer que vão entrar esses dois. 4 mais 2, 6. Esse aqui fica de fora. Então esse vai embora. Botamos ele debaixo aqui da pilha. Esse entra. Esse é 4, 8. Ele é bem forte. E esse daqui botou um escudo. Para complicar ainda mais a nossa vida. E subiu o nível, foi para 7. Né, por causa desse cara aqui. Então a gente passa a vez agora para esse jogador. Vamos arriscar botar um saco de areia. Pode ser. Né? Outro saco de areia, muito bom. Vamos jogar nossos 3 dados. Agora tem que tentar tirar 8 para destruir aquele monstro gigante de tentáculos ali. Eu derrubo ele. Eu vou usar essa ficha aqui. Vamos tirar mais um dado só para arriscar a sorte e tentar alguma coisa melhor. Outro 2. Ai, que porcaria. Bom, esses dados aqui a gente usa para derrubar ele, porque ele é muito forte, né? Ele vai dar 9. E com esse 2... Nossa, com esse 2 eu não faço nada. Com esse 2 eu tiro o escudo. Eu tinha de ter tirado o escudo primeiro. Então, primeiro tirei o escudo com o 2 e depois acertei ele. Pelo menos se livramos do pior aqui, né? Dos problemas. Mas sobrou muito monstro aí, tá bem complicado, não sabe? Os monstros vão atacar. Eles fazem 5 contra 2 de defesa, a gente toma 3. 1, 2, 3. Vamos criar mais monstros. Agora no nível 7, né? Nível 7, aqui dá 6. Isso quer dizer que vão entrar os 3. A gente vai jogar... Vamos jogar essa vermelha aqui mesmo. Não precisamos dela. Quem vai definir a próxima torre é o outro jogador. Opa, temos mais um Coringa. Muito bom. E vamos jogar nossos 3 dados aqui, porque temos 3 torres. Vamos ver o que conseguimos fazer. Podemos relançar um dado. Ó, caiu muito bom dessa vez. Vamos relançar esse 1. E torcer para cair, sei lá, mais um 6. Daí nós eliminamos os piores de todos aqui. Né? Não deu. Mas vamos fazer 6 nesse, com o primeiro dado aqui. Esse daqui a gente acerta um desses. Né? E com 4 a gente tira mais um desses. Eles vão causar dano, eles causam 6, né? 2 mais 2 mais 2 aqui dá 6, menos 3, a gente continua tomando 3. 2, 3. Vamos criar mais monstros, né? Como de costume. Ó, aqui aconteceu uma situação bem interessante. São 3 efeitos iguais de subnível. Só que só um funciona. Se alguma coisa fizer subir o nível num turno, nenhuma das outras funciona. Então primeiro a gente vai colocar os monstros na mesa. É nível 7, só vai poder entrar um deles, porque somados dá sempre 8, né? Então nós vamos colocar esse daqui que não tem escudo. E esses 2 vão embora. E o nível subiu para 8. O nível sempre sobe, o nível da invasão sempre sobe, depois que os monstros tiverem sido colocados. Então eles são colocados no nível anterior. Agora vamos passar a vez para este cara que vai fazer a nossa 4ª torre, né? Nós vamos remover essas 3 cartas, fazemos uma trinca. Essa daqui é deslocada para cá e a gente vai ganhar uma torre. Só que essa 3ª torre e a 4ª, elas não dão a ficha de dado. Elas só dão o dado pela própria torre. Nós temos sempre 4 dados para jogar durante os ataques. 4 dados é bem bom. Dá para fazer um estrago grande aqui se a gente tiver uma sorte, né? Não tivemos muita sorte, mas até deu. Ó, isso aqui são 8.
8, a gente derruba esse, que é a maior ameaça que temos aqui. E esses daqui a gente derruba o de 6. Então sobraram uns monstros bem menores, aí eles não vão incomodar tanto, né? Mas mesmo assim eles conseguem fazer 4 dano menos 1, eles conseguem fazer 3. Ainda estão fazendo 3, estamos com 12, tá ficando perigoso. Eu esqueci de pegar a carta aqui, vamos pegar agora, né? Vamos reproduzir os bichos de novo, vamos ver. Agora é nível 8, olha só, deu exatamente 8. Vão entrar todos, e um escudo. Eu vou botar qualquer coisa, porque temos bastante coringas, né? Outra carta vermelha. Vamos atacar. 4 dados, sem relançamento. Olha só, vai, muito azar. 2-1. Então, 1 vai ser perdido no escudo. Né? Já não dá certo o nosso cálculo. Nós conseguimos matar um de 6. Assim conseguimos matar o de 6, né? 5 mais 1. E o de 2, a gente não tem o que derrubar. Nós vamos ter que ganhar uma vida. Toma 13, só que nós vamos tomar muito dano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá perigosa a nossa vida. Os monstros atacaram, eles vão se procriar de novo, né? Olha só, entram todos. Nível total dá 4. Então vamos simplesmente botando eles aqui, né? Aqui, de um jeito que dê para enxergar tudo. E deslocar nosso segundo jogador para cá. Eu vou botar um desses coringas para acelerar o processo, né? Carta vermelha, não é bom. Vamos jogar nossos dados aqui e tentar limpar a mesa, né? Tentar derrubar quantos forem. Se cair uma porção de 6, ninguém vai ficar triste. Olha só, esse 1 eu posso relançar, eu vou relançar. Deu um 3, já é melhor. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos juntar esses 2, 3 para derrubar esse de 6 aqui, que faz 3 de dano, ele é o nosso maior problema. Então esse foi embora. Nós temos um 5 e um 2, que significa que a gente pode derrubar outro de 6, né? E vai sobrar só monstros pequenos. Mas mesmo assim é um castigo grande que eles vão fazer na gente aqui. Olha só. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 3 dá 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eles vão se reproduzir de novo, que é mais problema ainda. Ó, voltou o monstro origem aqui, né? Entraram todos. Agora a vez é deste cara aqui, que vai usar o coringa, e nós vamos fazer a nossa última torre. Fizemos uma sequência então, né? Vamos pegar a nossa última torre, a gente vai ganhar o 5º dado. Vamos pegar uma carta aqui. Nossa, agora tá vindo só carta vermelha, isso quer dizer que o jogo quer que a gente perca logo. Vamos atacar, vamos ver quantos a gente consegue derrubar e depois, se precisar, a gente remove torres para sobreviver. A gente pega esses 2 e tira um monstro de 6. E sobraram esses. Aqui dá para tirar outro monstro de 6. E se tiver um monstro de 3, eu vou tirar também. Bom, agora se a gente deixar do jeito que está, a gente vai perder. Porque a gente tem só um escudo para se defender e temos 2 vidas. A gente tem que gastar nossas torres. É o último recurso. Nesse caso não vai nem fazer muita diferença, né? O jogo tá perdido mesmo. Mas vamos tirar a primeira torre, né? E vamos mandar 2 embora. Vou mandar esse que faz bastante dano e um desses de 4 aqui. Mandamos ele embora. Do jeito que tá, a gente ainda perde. Então vamos queimar outra torre e mandar mais 2 desses. Assim eu acho que... Lembrando que os monstros vão se reproduzir depois, né? Então nós podemos esperar também para ver o que eles vão botar aqui para tirar mais uma torre se for necessário. Então os monstros vão atacar, eu vou tomar um só, tô por 1.
Agora eles vão se reproduzir de novo. Nossa senhora. Isso é complicado. O total dá... Tá no nível 8. Esses aqui vão entrar. São 2 escudos. E esse vai embora. O que acontece? Eu tenho de botar os 2 escudos. E eu vou ter que usar a outra torre. Não tenho salvação. Se eu deixar assim, é muito difícil de eu acertar. Então eu vou tirar mais uma torre. Eu tô mandando esses 2 monstros aqui embora de novo, né? E sobrou só esses 2. Só que eu tinha 5 dados e agora só tenho isso de dado. Eu vou ter que me virar com isso. Quem sabe de sorte. Não tá muito fácil não a nossa vida. Vamos jogar os 2 dados, tentando tirar 2, 4 para matar esses 2 bichos, né? Nossa, 2, 3, mas é um azar. Eu só consegui matar os 2 dados. Aqui eu vou fazer entrar assim, ó. E esse cara vai destruir uma torre. Esse vai embora. O resultado é que eu vou mandar esse cara embora, né? Não vou deixar ele aqui. Já que eu vou perder mais uma torre, mandamos ele embora. Vai embora pro inferno e sai de perto de mim. É a vez desse daqui. Eu vou começar a jogar cartas vermelhas fora, porque elas estão pesando na mão. Agora é um dado só. Por sorte não tem mais escudos, né? 1. Nossa. Mas aí fica difícil. Eu ganhei 1 pra minha muralha. E não matei ninguém. Tomei 2, evitei 3, então não tomei nada. Só que eu não tenho mais torres pra onde fugir. O que entrar agora vai entrar... Nossa, são 2 escudos. É muito ruim. É muito péssimo. 2 escudos, ninguém merece. Bom, passei a vez para esse. Nós vamos botar qualquer coisa aqui para tentar mandar alguns desses embora. Nós estamos por essa jogada aqui para tentar sobreviver, mas eu acho que não vamos conseguir. Talvez até dê. Ó, isso aqui é bom segurar para depois. Se é que nós vamos sobreviver. Eu vou jogar um dado, não preciso jogar o dado, eu simplesmente tiro um escudo, né? E os monstros vão me fazer 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho só 4 para me defender. Eu tomo 2 e infelizmente perdi. E é assim que funciona o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Eu acabei dando muito azar. Eu não jogo tão mal assim. Eu e a minha namorada já jogamos algumas vezes juntos. E eu joguei sozinho também. E costumo ganhar a maioria das vezes. Essa vez eu dei um azar. Eu acho que foi o nervosismo. Porque é uma gravação, né? Um abraço a todos. E fiquem em casa, né? Joguem em casa, divirtam-se. Até a próxima!